Continuação da leitura do livro do Leonardo da Vinci, O Monumento Equestre, capítulo 9, Uma residência na corte. Enquanto prestava serviço como consultor no projeto da Catedral de Milão, no segundo trimestre de 1489, Leonardo conseguiu o trabalho que pedira no final da carta para Ludovico Sforza, 7 anos antes, que era projetar o proposto monumento à glória imortal da honra eterna da Vossa Senhoria seu pai. O plano original era fazer uma estátua equestre gigantesca. O príncipe Ludovico está planejando erguer um monumento digno ao pai, e reportou seu embaixador de Florença em Milão e Lourenço de Médici em julho daquele ano. De acordo com suas ordens, Leonardo foi incumbido de produzir um modelo na forma de um grande cavalo montado pelo Duque Francesco em sua armadura completa. Essa comissão, somada a seus serviços como organizador e produtor de espetáculos, enfim, garantiu a Leonardo a nomeação oficial na corte, com direito a salário e acomodações. Ele foi descrito como Leonardo da Vinci, engenheiro e pintor, e listado como um dos 4 principais engenheiros locais. Era a situação que ele sempre quis. Por causa do trabalho, ele recebeu 2 aposentos, um para ele e outro para seus assistentes, além de um ateliê onde poderia criar um modelo para o monumento equestre, na Corte Vecchia, o velho castelo no centro do vilarejo, ao lado da catedral. Antiga residência dos duques de Visconti, a Corte Vecchia era um castelo medieval repleto de torres e fossos que havia acabado de ser reformado. Ludovico preferiu morar no palácio mais novo e mais bem fortificado na parte oeste do vilarejo, que se tornou o Castelo Sforzesco, e usava o antigo palácio como abrigo para cortesãos e artistas estimados, como Leonardo. O salário de Leonardo era generoso bastante para cobrir os custos de sua comitiva, composta de 2 assistentes e 3 ou 4 estudantes, pelo menos durante o período em que foi pago de fato. Ludovico, que via seus gastos com defesa aumentarem, de vez em quando ficava sem fundos, e no final da década de 1490, Leonardo teve de lhe enviar um pedido de cobrança pelos pagamentos atrasados, a fim de poder cobrir seus custos e os dos seus 2 assistentes talentosos, que sustento e pago permanentemente. Ludovico acabou acertando as contas ao repassar para Leonardo a propriedade de um lucrativo vinhedo nos arredores de Milão, que ele manteve pelo restante de sua vida. Os aposentos de Leonardo ocupavam 2 andares, voltados para o menor dos 2 pátios do castelo, e em um dos quartos espaçosos do segundo andar, que levava a um terraço, ele construiu um dos seus protótipos da máquina voadora. Podemos imaginar como o ateliê era de verdade, ou pelo menos na imaginação de Leonardo, a partir de uma boa descrição, feita por ele, de um artista em ação. O pintor se senta em frente à sua obra com muita serenidade. Está bem vestido e manuseia um pequeno pincel, com uma cor delicada na ponta. Ele está enfeitado pelas roupas de que mais gosta. Seu lar é asseado e está repleto de lindas pinturas. E ele está sempre na companhia da boa música ou da leitura de diversas obras maravilhosas. Seus instintos de engenheiro o levaram a vislumbrar algumas comodidades engenhosas. As janelas do ateliê deveriam ter venezianas ajustáveis para que a luminosidade fosse controlada com facilidade, e os cavaletes de pintura deveriam ficar em plataformas, que poderiam ser descidas ou erguidas por meio de um sistema de polias, para que a pintura, não o pintor, se mova para cima e para baixo. Ele também idealizou e produziu diagramas para um sistema que protegeria as obras à noite. Você poderia colocar a obra dentro dele e fechá-lo, como esses baús que servem como bancos quando fechados, escreveu, projetando o monumento. Como seu poder não se baseava em uma longa dinastia hereditária, Ludovico Sforza se apoiava na realização de atos monumentais para reafirmar a glória da família. E o projeto de Leonardo para uma estátua equestre atendia a esse anseio. Ela foi concebida como um cavalo de bronze e um cavaleiro de 75 toneladas, a maior construída até então. Verrocchio e Donatello
tinham produzido havia pouco monumentos equestres de 3 ou 4 metros de altura. O projeto de Leonardo teria pelo menos 7. Seria absolutamente enorme. Muito embora a ideia original fosse honrar a memória do falecido Duque Francesco ao glorificá-lo sobre o lombo de um corcel, Leonardo focou mais no cavalo do que no cavaleiro. Na verdade, ele parece ter perdido totalmente o interesse pela figura que representaria o Duque Francesco, e logo tanto ele quanto outros passariam a se referir ao monumento como Il Cavaggio, o cavalo. Durante o processo de preparação, ele se dedicaria a um detalhado estudo de anatomia dos cavalos envolvendo a medida precisa do animal, e mais tarde a dissecação. Mesmo sendo algo típico dele, é surpreendente que Leonardo tenha chegado à conclusão de que, antes de esculpir um cavalo, era necessário dissecá-lo. Mais uma vez, sua compulsão pelas investigações anatômicas, feitas em prol da arte, acabaria o levando a praticar a ciência só pelo seu bel prazer. É possível testemunhar esse processo se desvelando à medida que ele trabalha no cavalo. Medidas e observações cuidadosas são registradas em seus cadernos e elas dão origem a uma série de diagramas, gráficos, esboços e belíssimas ilustrações nas quais arte e ciências se misturam. Essa prática foi o que levou a um determinado momento a estudar a anatomia comparativa. Em um conjunto de desenhos futuros, ele fez os músculos, ossos e tendões das pernas esquerdas de um homem, bem ao lado da ilustração de uma perna traseira de cavalo dissecada. Leonardo ficou tão envolvido com esses estudos que decidiu começar um tratado sobre a anatomia dos cavalos. Vasari afirma que o texto foi terminado, mas isso parece improvável. Como de costume, Leonardo acabou se distraindo com outros assuntos paralelos. Enquanto estudava os cavalos, também começou a idealizar métodos para construir estábulos mais limpos. Ao longo dos anos, ele projetaria sistemas múltiplos de manjedouras com mecanismos que permitiriam reabastecer as cocheiras por meio de tubos conectados a um sótão e remover o esterco por meio de comportas e pisos inclinados. Enquanto estudava diferentes cavalos nos estábulos reais, Leonardo ficou particularmente interessado por um puro sangue inglês siciliano e pertencia a Galeazzo Sanseverino, o comandante milanês casado com a filha de Lodovico. Ele o desenhou por vários ângulos e, em uma ilustração detalhada de sua perna dianteira, registrou 29 medidas diagramadas com uma precisão do comprimento do casco até a largura da panturrilha das diferentes pontos. Outro desenho, este feito com a ponta de prata e tinta sobre papel pigmentado de azul, é a versão equestre do homem vitruviano. Belíssima, porém repleta de anotações científicas. Só na coleção real do Castelo de Windsor existem mais de 40 representações desse tipo na arte anatômica equestre. No início, Leonardo planejou construir um cavalo erguido nas pernas traseiras, com a dianteira esquerda sobre o soldado pisoteado. Em um esboço, ele desenhou a cabeça do cavalo virada e as pernas musculosas parecendo mover-se, enquanto o rabo vorejava atrás. Mas até Leonardo era sensato o suficiente para perceber que, no fim das contas, um monumento dessa magnitude, tão precariamente equilibrado, não era uma boa ideia. De modo que se conteve na opção de um cavalo trotando de forma exuberante. Como aconteceria frequentemente, a estranha mistura de diligência e distração, de foco e postergação, deixou os patronos de Leonardo nervosos. Um relato escrito em julho de 1489 pelo embaixador de Florença em Milão menciona um pedido de Lodovico para Lourenço de Médici gentilmente lhe envie 1 ou 2 artistas florentinos especializados nesse tipo de trabalho. Ao que parece, Ludovico não confiava em Leonardo para concluir a tarefa. Embora ele tenha incumbido Leonardo da missão, parece que ele não está confiante de que o artista conseguirá entregá-la, explica o embaixador. Sentindo que talvez pudesse perder o trabalho, Leonardo lançou uma campanha de relações públicas. Encarregou o poeta humanista Piatino Piatti, seu amigo, de escrever um epigrama para a base da estátua
e um poema que celebrasse seu trabalho na concepção da estátua. Piatti não era um dos favoritos de Sforza, mas tinha influência considerável entre os acadêmicos humanistas, formadores de opinião da corte. Em agosto de 1489, um mês após Ludovico pedir sugestões a outro escultor, Piatti enviou uma carta ao tio pedindo que este mandasse um de seus servos entregar o mais depressa possível esta quadra, um poema de 4 versos, a Leonardo, o florentino, um excelente escultor, que me pediu para escrevê-la há algum tempo. Piatti contou ao tio que era um dos muitos participantes de uma campanha pública de apoio, e para mim essa tarefa é quase uma obrigação, uma vez que Leonardo é de fato um grande amigo meu. Escreveu. Eu não duvido que o mesmo pedido tenha sido feito pelo mesmo artista a muitos outros que provavelmente são mais qualificados do que eu para expressar a mesma coisa. Ainda assim, Piatti perseverou na tarefa. Em um dos poemas, ele escreveu sobre a grandiosidade do cavalo proposto por Leonardo. A arte imita os atos imortais. Duduque faz com que seu cavalo seja sobrenatural. Outro retratava Leonardo da Vinci, nobilíssimo escultor e pintor. Em termos humanistas, como um admirador dos antigos e seu grato discípulo. Leonardo conseguiu manter a comissão, e no dia 23 de abril de 1490, comecei este caderno e voltei a trabalhar no cavalo. Escreveu no início de um novo caderno. Em sua viagem para Pávia com Francesco de Giorgio 2 meses depois, Leonardo estudou uma das últimas estátuas equestres remanescentes da Roma Antiga e ficou pasmo ao perceber quanto uma estátua conseguia transmitir a sensação de movimento. O movimento é o mais admirável de tudo, anotou em seu caderno. O trote quase tem a qualidade de um cavalo selvagem. Ele percebeu que um monumento representando um cavalo trotando de forma exuberante poderia ser tão intenso quanto de um cavalo empinado, além de ser mais fácil de se executar. O seu novo desenho era muito similar ao monumento presente em Pávia. Leonardo conseguiu produzir uma versão de argila em tamanho real, que foi exposta em novembro de 1493 na cerimônia do casamento entre a sobrinha de Ludovico, Bianca Sforza, e o futuro imperador do Sacro Império Romano Germânico, Maximiliano I. O gigantesco e glorioso modelo fez com que os poetas da corte se desmanchassem em elogios. Nem Grécia nem Roma viram nada maior, declarou Baldassare Tacconi. Veja como esse cavalo é lindo. Leonardo da Vinci o criou sozinho. Escultor, bom pintor, bom matemático, um intelecto tão notável que raramente é concedido pelos deuses. Ao celebrarem a escala colossal e a beleza do modelo de argila, diversos poetas exaltaram o nome de Leonardo para coroar a vitória vinciana sobre todos os monumentos anteriores, incluindo os projetos pelos antigos. Eles também louvaram sua vitalidade. Paolo di Ovidio descreveu a obra como ardorosamente vivo, quase bofando, e durante um tempo esse modelo garantiria a Leonardo fama não apenas como pintor, mas também como escultor e realizando seu desejo de ser engenheiro. A moldagem. Mesmo antes de terminar o modelo de argila, Leonardo já estava trabalhando no desafio ainda maior de difundir um monumento tão imenso. Com precisão e habilidade, passou mais de 2 anos rascunhando diagramas. Aqui será mantido um registro de tudo relacionado ao cavalo de bronze, atualmente em produção. Escreveu no início do novo caderno, em 1941. A maneira tradicional de difundir um monumento grande era fazê-lo por partes. Moldes separados teriam de ser produzidos para a cabeça, as pernas e o torso. Depois as peças seriam soldadas e polidas. O resultado nunca ficaria perfeito, porém, era uma estratégia prática. Como o monumento de Leonardo era muito maior do que qualquer outro construído até então, o método fragmentado parecia ainda mais necessário. Mas Leonardo
era concentrado em realizar proezas de engenharia equivalentes em beleza e audácia à perfeição obsessiva que almejava como artista. Por isso, decidiu fundir o cavalo gigante em um único molde. Em uma página fascinante de seu caderno, há esboços de vários mecanismos que seriam necessários para a tarefa. Os desenhos são exuberantes ao mesmo tempo, detalhados, como de um futurista projetando uma plataforma de lançamento para um foguete espacial. A partir do modelo de argila, Leonardo planejava produzir um molde e depois revestir seu interior com uma mistura de argila e cera. Que seque por camadas, escreveu. Ele colocaria dentro da forma um núcleo feito de argila e pedras. O bronze derretido seria despejado nos buracos do molde, removendo a mistura de cera. E depois o núcleo de cascalho seria tirado do que se tornaria o interior oco da estátua. Uma pequena porta com dobradiças, no topo do cavalo, que no fim do seu processo seria coberta pelo cavaleiro. Serviria de acesso para o interior da estátua. Para as pedras, depois que o bronze tivesse esfriado. Leonardo então desenhou um capuz de moldagem, uma estrutura de aço trançado que envolveria a parte externa do molde, como um espartilho para mantê-lo na forma desejada. O capuz de moldagem deu origem não apenas a um sofisticado diagrama de engenharia, como também a uma poética obra de arte de estranha beleza, produzida com giz vermelho. Barras e braçadeiras prenderiam o capuz ao núcleo, garantindo um suporte firme para todo o sistema. Estas são as partes do formato da cabeça e do pescoço do cavalo com sua armação, escreveu. O plano era despejar o bronze que estava derretido dentro do molde pelos vários buracos para que se fosse distribuindo uniformemente. 4 fornos seriam dispostos ao redor de um fosso para que o processo se desenrolasse de mais depressa e o bronze esfriasse de maneira mais uniforme. Para a moldagem, cada homem deve manter o seu forno fechado com uma barra de ferro incandescente, e todos devem ser abertos ao mesmo tempo. Deve-se usar barras finas de ferro para evitar que qualquer dos buracos sejam entupidos por um pedaço de metal. E deve haver 4 barras incandescentes de reserva para o caso de se quebrar. Leonardo fez experimentos de diferentes materiais e misturas até encontrar os componentes certos para o processo de moldagem. Em primeiro lugar, teste todos os ingredientes e escolha os melhores. Ele testou, por exemplo, diversos elementos para a mistura de cascalho e argila que formaria o núcleo. Experimente primeiro, está escrito ao lado de uma receita que incluía misturar areia grossa do rio, cinzas, tijolo triturado, clara de ovo e vinagre com a argila. Para evitar que o molde fosse danificado pela umidade quando estivessem debaixo da terra. Ele imaginou vários vernizes possíveis. Cubra o interior do molde com óleo de linhaça ou terebentina e depois aplique um punhado de bórax pulverizado e colofônia com álcool destilado. A princípio ele cogitou cavar um buraco profundo e colocar o molde da cabeça para baixo dentro dele, com os pés para fora. O metal quente seria despejado na barriga do cavalo, permitindo ao vapor sair pelos buracos dos pés, e o desenho mostra as gruas alavancadas em todo o maquinário de sua planejada viagem, planejava utilizar. Entretanto, no início do ano de 1493, ele descartou essa abordagem após perceber que o buraco precisaria ser tão profundo que utilizaria o lençol freático em vez disso. Leonardo decidiu que o molde ficaria deitado ao lado do fosso. Eu resolvi então moldar o cavalo sem o rabo e deitado de lado, que registrou em dezembro de 1493.
Pouco tempo depois, o projeto foi cancelado. Gastos com a defesa se tornaram prioritários sobre as despesas artísticas. Em 1494, as tropas do rei francês Carlos VIII assolaram a Itália. E o bronze, reservado para moldar o cavalo, foi enviado por Ludovico para para seu cunhado Escorle de Leste, na cidade de Ferrara, a fim de produzir 3 canhões pequenos. Em um rascunho de sua carta para Ludovico, escrita apenas alguns anos depois, Leonardo parecia chateado, embora conformado. Sobre o cavalo, lhe direi nada, pois eu sei que pelo que passamos, os canhões acabariam não fazendo muita diferença, posto que os franceses conquistaram Milão com uma facilidade em 1499. E quando fizeram, os arqueiros usaram um enorme modelo de argila para praticar tiro ao alvo, destruindo-o. Ercole de Leste, que produziu os canhões, deve ser mantido mal por isso, já que, 2 anos depois, instruiu seu agente, em Milão, a pedir às autoridades francesas o molde que não for usado. Sabendo que há em Milão o molde de um cavalo que o senhor Ludovico pretendia utilizar para produzir uma estátua, feito por um certo senhor Leonardo, mestre formidável em coisas desse tipo. Acredito que, caso nos seja concedido o direito muito a construir nossos próprios cavalos, escreveu, mas o pedido jamais foi atendido, e embora não por sua culpa o cavalo de Leonardo seria mais um acréscimo à coleção de potenciais obras-primas que teriam realizadas para sempre os campos dos sonhos não realizados.